Pai, nós queremos nessa noite, seguindo a oração dessa canção, te dar graças, te reconhecer por toda a tua boa obra em nossas vidas, a obra de redenção, a obra de santificação, a tua palavra que tem nos conformado e nos trazido de acordo com a tua vontade. Nós nos colocamos debaixo dela, porque ela é digna de toda a aceitação. A tua palavra é digna de toda a reverência. É por causa dela que nós vivemos, por causa dela que nós existimos, por causa dela que nós prosperamos, por causa dela que todas as circunstâncias são mudadas, Pai. Nós te reverenciamos essa noite, ó Espírito Santo. Nós te reverenciamos porque sem ti nada somos, mas em ti podemos todas as coisas. Eu te agradeço porque estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Estamos sendo levados, aleluia. Essa palavra, essa unção, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E ela tem nos impactado e tem nos transformado. Obrigado por cada vida, que não são números, mas são propósitos diante do Senhor. E esta noite o Senhor há de completar mais um pouco da obra que o Senhor tem em cada vida nossa, Pai. A nossa oração sincera, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, 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 queridos. Podemos assentar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso, aí pode acender todas as luzes aqui para mim, por favor. Glória a Deus, amém, queridos. Aleluia, aleluia. Você me ouve bem? Glória a Deus. Nós estamos seguindo, meus irmãos, uma temática esse mês, que pegamos um gancho do mês passado, onde nós estávamos falando do poderoso, do glorioso ministério do Espírito Santo. Nós estamos falando esse mês sobre o andar no Espírito. Amém? Nós aprendendo a andar no Espírito Santo. É importante a gente aprender a andar no Espírito Santo. Eu acredito que quem veio pela manhã foi abençoado. Nós falamos coisas muito fortes, muito profundas. E hoje eu quero continuar. Só que eu quero falar um pouco sobre a gente edificar a nossa santíssima fé. O que significa edificar a nossa santíssima fé? Esse tema ou essa construção ou essa exortação está escrita lá no livro de Judas, na epístola chamada Epístola Universal de Judas, capítulo único, e ela está lá no verso 20. Eu não vou ler agora porque eu quero fazer algumas considerações com os irmãos, para vocês entenderem por que no verso 20 ele, como que no ápice do livro, ou do assunto que ele está tratando no livro, ele nos exorta a gente edificar a nossa fé. Você vai entender isso, amém? Então eu tenho falado bastante esse mês. Eu acredito que você está pegando alguma coisa no seu coração para a sua vida, mas nós precisamos restaurar uma cultura de orar em línguas estranhas, amém? Você precisa restaurar na sua vida uma cultura de orar em línguas. A igreja perdeu muito isso, mas eu acredito que pela instrução da palavra a gente pode recuperar, amém? O livro de Judas, eu não quero que você pense em nada agora, mas ele tem um capítulo único e ele fala algumas coisas bem interessantes. Se você se interessar, eu posso mandar algumas informações bem legais sobre o livro de Judas. E apesar de ele ser, como eu disse, um capítulo único, 25 versículos, ele traz tanta informação boa, tanta coisa boa. E Judas fala de uma forma muito sucinta, mas de uma forma bem diferente das riquezas. E eu vou fazer algumas considerações aqui. Eu pensei em até colocar no telão, mas como é um dia de ceia hoje, eu não vou ensinar. Eu queria então que a gente avançasse na pregação e entendesse o que o apóstolo está querendo dizer para nós aqui, tá bom? Então, ele vai dividir o livro de Judas, não é?
ele vai falar sobre a libertação do povo do Egito. Depois ele vai falar sobre os anjos, ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Parece alguns assuntos aleatórios, mas depois ele vai falar dos adversários de Cristo e da sua igreja, que nós vamos identificar, vamos perceber e identificar. E ele vai falar no final sobre exortações para a igreja, onde nós vamos nos concentrar. Você precisa pegar isso para você, tá bom? Diga assim: eu não vou perder nada essa noite. Amém? E no final ele faz aquilo que a gente chama de uma doxologia. Uma doxologia é como se ele fizesse um louvor a Deus. Ele está como que concluindo aquela epístola, mas ele faz as considerações finais, mostrando quem é o nosso Deus, em que a gente pode confiar e assim por diante. Amém? Então a epístola, só para você... Eita glória! Foi o anjo, isso aí foi o anjo, foi não? A autoria, não é? A autoria do livro, ele fala justamente isso. No primeiro versículo ele revela, né, que o nome do autor é o Judas, né? Ele se coloca servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, tá bom? Então esse Judas, não é, que a gente conhece, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele é um dos meio-irmãos de Jesus, tá certo? Se você fosse ver os 12 apóstolos, se você for contar os 12, havia nos 12 dois Judas, o Tadeu e o Tadeu ou Lebeu, né, que é também chamado, ou o Iscariotes, aquele que traiu a Jesus, tá certo? Agora, o escritor, que é esse escritor da epístola de Judas, que é o próprio Judas, né, ele não fazia parte do grupo dos 12, ele não era dos 12 apóstolos, tá certo? A gente vai ver que provavelmente ele só se converteu depois. Meninos, vocês precisam tirar um pouco aqui do som de panela, esse médio aqui tá me irritando, os médios, abaixa um pouco os médios, para deixar mais nítido aqui, e deixa de uma forma aí, não mexam mais, senão eu vou jogar o púlpito aí em vocês. Aleluia. Mas não abaixa muito não. Ó, tá piorando. Não vou falar enquanto. Eu preciso me concentrar na minha voz aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Algumas pessoas fizeram que tá assim, ó. Tá meio estranho. Glória a Deus. Deixa de um jeito e não mexe mais, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem? A minha voz está normal? Está tranquilo? Melhorou? Tira a mão agora, isso. Tira a mão, isso. Aí, glória a Deus. Então, irmãos, Judas, ele é. Vocês estão mexendo na minha voz. Não estou brincando, foi brincadeira. Judas, ele é aquele escritor, mas ele provavelmente, como eu disse, ele se converteu após a ressurreição de Jesus. Tem alguns versículos muito interessantes, inclusive no livro de João, que fala que Judas, né, a família de Jesus não cria em Jesus no começo, não acreditava que ele era o mestre. Mas glória a Deus, esse Judas se converteu depois a Jesus. Esta epístola então não foi dirigida, só para você saber, por que ela é chamada de epístola universal? Porque ela não foi dirigida a uma igreja especificamente, mas os destinatários a qual Judas escreve, ele diz assim: aos chamados, amados em Deus Pai. Amém? Significa que se você é chamado e você é amado de Deus, ele escreveu essa epístola para você. Diga glória a Deus. E esse propósito, o propósito e o conteúdo da epístola é justamente isso. Ele tem algumas características que a gente precisa perceber, até porque eu vou ler alguns versículos com você, tá certo? Mas você precisa reparar, ele escreve esta carta para todos os irmãos que estão espalhados em toda a terra, não é? E naquele contexto do Oriente Médio, eles viviam embaixo de perseguição, embaixo de sofrimento, embaixo de provação. A gente vai ver a igreja, ela no primeiro século, ela teve o quê?
perseguições, não é? Você vai ver a igreja, quando foi estabelecida por Jesus, a igreja começou depois, em muitos lugares, ser perseguida. E a perseguição durou durante muito tempo. Quem faz o rema vê bastante isso em história da igreja. Mas esse contexto que Judas escreve é um contexto de perseguição, é um contexto de provação. Mas quando ele escreve essa epístola universal, ele tem um objetivo. O objetivo era de advertir os irmãos, não é? Contra algumas pessoas que estavam tentando se infiltrar nas igrejas e trazer uma doutrina estranha à doutrina de Cristo. E a principal doutrina, irmãos, que a igreja sofreu o embate naquele tempo, era o agnosticismo. O que é o agnosticismo? A gente precisa lembrar, o agnosticismo não é ateísmo necessariamente, mas o agnosticismo é uma doutrina filosófica que considera inútil você pensar nas coisas espirituais, ou, por assim dizer, metafísicas, não é? Eles dizem que não são realidades que são atingíveis. Então a gente deveria parar de buscar as coisas espirituais, segundo os agnósticos. Por quê? Porque eles acreditam que tudo tem a ver somente com o homem, com a nossa realidade. Tudo que é palpável, tudo que é verdadeiro é aqui. Então, tudo que é Deus, anjos, a gente deveria parar de pensar isso na visão deles. Enquanto que o cristianismo, o que ele faz? Ele nos leva a uma palavra ao qual nós nos entregamos e nos convertemos, sim ou não? E depois, Deus em sua palavra e o Espírito Santo nos ajudando, o que ele faz? Ele nos leva a gente se santificar cada vez mais. E nos prepararmos, porque um dia vamos estar diante do Senhor. Amém? Eu disse de manhã, a nossa vida, quem passou dos 50, como eu, agora é contagem regressiva. Parece ser uma coisa triste, mas não é não. É uma coisa para você começar a acelerar a sua vida, porque ninguém fica contando 51, 52, 50, não. Você fica 50, 49, 48, dá a impressão que você está ficando mais novo, não é não, mas não é não. É porque o seu tempo está acabando agora, não é? Não sei, até quando você vai viver? Até 100? Você quer viver até 120? Não sei. Que a sua fé te leve aonde você quer chegar, não tem problema nenhum. Mas a questão é que viver sem um propósito não faz o menor sentido. E viver sabendo que quando acabar esse tempo aqui, nós vamos ser enterrados e acabou tudo, como diz o gnóstico. Não faz sentido. Eu quero, quando acabar essa vida aqui, ser recebido nos braços do Pai. E olhar o céu maravilhoso e falar assim: ei, tudo se convergiu para esse momento. Tudo que eu acreditei chegou nesse momento. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque o livro de Judas, ele vai nos exortar a gente guardar a nossa fé. E o que significa guardar a sua fé? Significa que você não deve deixar ninguém colocar alguma doutrina que atrapalhe aquilo que você crê. Amém? Você deve crer em Deus firmemente. Fé não se explica, a fé se vive. Amém? A fé não é empírica, não é como se diz, no sentido de poder ser provada em laboratório. Eu não preciso provar a minha fé em laboratório. Os incrédulos, os ateus, os agnósticos que venham tentar provar que a minha fé não é verdadeira. A minha fé me faz eu me mover todos os dias. A minha fé me faz entender que se eu me santificar, Deus vai revelar o seu propósito na minha vida. Amém? A minha fé me faz me mover todos os dias entendendo que Ele tem cuidado de mim. Ele não vai cuidar, mas Ele tem cuidado. A minha fé começa a me projetar num lugar maravilhoso, onde não somente, não somente eu vou viver a eternidade, mas vou estar na presença de muitos irmãos. Quero estar com todos vocês. Então, portanto, cuide para que você suba. Cuide para que ninguém roube o que você já teve. Então ele traz algumas coisas aqui. Eu quero compartilhar com vocês,
que hoje é uma noite de ceia, vou tentar não estender muito. Ele começa lá em Judas capítulo 1, e eu quero ler novamente na Bíblia a mensagem, a mensagem, porque eu quero trazer uma elucidação maior, mais ampla para vocês aí. Então ele começa, Judas, né? Judas é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Ele começa assim: eu, Judas, sou escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevendo aos amados de Deus o Pai, chamados e salvos por Jesus Cristo. Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, descansem, pois tudo vai ficar bem. Abram o coração, pois o amor está a caminho. Eu não sei se você entendeu isso. Quando ele disse para você descansar, para você entender que tudo vai dar certo, ele está se referindo ao porvir. O amor está a caminho, Jesus está a caminho. Ele está querendo dizer assim, Jesus está voltando. Ele não está falando que agora é o universalismo, tudo vai ficar bem aqui. Não, muitas coisas aqui vão melhorar, outras vão piorar. Você sabe como funciona aqui na Terra. A gente não pode fazer uma expectativa das coisas aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui, sim, Deus vai nos abençoar, vai nos livrar, nos abençoar, nos prosperar. Mas o que importa é o nosso caminho eterno, amém? Então ele está falando assim, Jesus está a caminho, Jesus está voltando. Então a gente deve se alegrar com isso. A gente não deve ficar muito alegre, né? A gente fica muito alegre com as coisas da terra, né? Então, se eu disser assim, ó, Jesus está aumentando teu salário, Jesus está te livrando, Jesus está te dando um carro novo, isso nos alegra, mas as coisas espirituais devem nos alegrar muito mais, amém? Então fale assim para você mesmo, fala assim, Jesus está voltando. Fala para uma pessoa que está do seu lado, por favor. Ele diz no verso 3, aí ele continua aqui no verso 3. No verso 3 ele diz assim, prezados amigos, a minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação, aleluia, que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando para que vocês lutem de todo o coração pela fé. Que coisa linda, né? Que nos foi dada ou confiada com um dom a ser guardado, como um dom a ser guardado e cultivado. Primeira exortação de Judas, ele fala, pega a salvação que você tem, guarda ela e cultiva. Guardar não é guardar e esquecer, é guardar num lugar precioso da sua vida, do seu coração, amém? E ele diz para você cultivar. Você vai ver que Paulo ele fala lá em Filipenses 2, não precisa abrir lá, verso 12, ele fala assim, irmãos, como vocês fizeram sempre na minha presença, muito mais agora na minha ausência, o que ele fala? Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, amém? Então, Judas confirma, ele diz assim, tem uma salvação que foi colocada em você. Ele fala, guarda, no sentido de proteger, mas não é para esquecer. E ele fala, cultiva essa salvação, amém? O que ocorre, ele continua, o que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eita glória, eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. Forte, não é? Forte isso, não é? O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. Tudo o que vier como uma doutrina falsa, identifique e rejeite rapidamente na sua vida, amém? A graça de Deus nunca foi e nunca será liberdade para a gente voltar ao pecado. A graça de Deus, ela de verdade, ela nos inspira, nos exorta e nos coloca numa saia justa, por assim dizer, de desenvolver a salvação com muito mais seriedade. A graça nos impele a buscar a Deus de uma forma muito mais séria. As pessoas falam assim, a lei e a graça é mais séria. O negócio da graça é mais sério do que a lei. Vocês precisam entender isso. Jesus, só para exemplificar rapidamente, ele diz assim, olha, na lei estava escrito, não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Então o adultério, ele não está mais no ato em si, mas no coração. É mais sério ou não? A graça é mais séria.
Então, o que Judas está falando é que a graça nunca foi pregada como uma libertinagem, uma liberdade. Eu faço e depois me perdoa. Ou você não entendeu a fé, você não entendeu a graça. A graça nos leva, nos compunge, nos deixa contrito a fazer o quê? A nos santificarmos cada vez mais. Amém, irmãos? Então, se vier alguém te explicar alguma coisa, fuja. Eles podem roubar a salvação que tem em você. Se eu viver uma vida de pecado, eu estou me enganando. Não adianta eu vir todos os domingos à igreja, eu vou para o inferno. E não vai ter escala, direto. Jesus, em teu nome eu não preguei, eu não falei, eu até me movi no Espírito. Eu orei por pessoas, foram curadas, salvas. Se afastem de mim, eu nunca vos conheci. Vocês praticarem iniquidade, lago de fogo e enxofre. Então, nós precisamos guardar a fé que a gente tem. E a gente precisa entender que Ele quer que essa fé, essa graça, essa salvação se desenvolva cada dia na nossa vida. Amém? Aí ele continua, verso 5, ele diz assim: estou sendo o mais claro que posso. Ainda que alguns de vocês conheçam o assunto, não precisem de informação. Aqui está um resumo. O Senhor salvou. Eu gosto quando ele fala, é a versão da mensagem, mas aqui é muito claro, né? Aqui está o resumo. O Senhor salvou um povo da terra do Egito, mas depois destruiu os que não tinham fé. Não quer dizer que todos os que saíram da terra do Egito foram salvos. Não quer dizer que todos que frequentem uma igreja serão salvos. Nem quer dizer que todos que simpatizam com uma igreja serão salvos. Por quê? Porque Deus, Ele quer e Ele exige de nós o quê? Uma perseverança. Amém? Ele fala sobre perseverar até o fim. Ele fala sobre nós guardarmos aquilo que a gente ganhou. Ele fala sobre a gente andar no caminho da graça, persistir na salvação. Amém? Porque pode ser roubado. Muita gente não acredita em perda de salvação, mas sim, salvação se perde. Se perde. A Bíblia fala de pessoas que provaram um dom genuíno, de pessoas que experimentaram a graça, mas depois voltaram para um erro. Em outros textos a Bíblia fala de pessoas que, mesmo sendo salvos, voltando para o pecado, são comparados a um cão que volta para o seu vômito, ou uma porca lavada que volta para a sua lavagem. Então não existe um caminho de ir e voltar, eu preciso ir sempre. Quem está comigo? Amém. Palavra de salvação, amém? Amém? Como diz a igreja católica, eu não sei se você lembra, eu lembro que eu fui um bom católico, tá? Mas o que a gente falava? O padre falava, palavra de salvação, aí todos diziam, não, nada a ver, vocês são ruins, não tem católico bom aqui. Quando o padre falava a palavra de salvação, todo mundo falava graças a Deus. Era fácil, tá vendo? Nossa, ninguém foi católico aqui, meu Deus. Eu vou trazer um padre aqui para ensinar vocês algumas coisas. Se a partir de hoje você quiser me chamar de Padre Paulo, eu vou gostar também. Aleluia. Eu queria que você entendesse. Então ele diz assim, alguns de vocês conhecem bem as coisas. Eu vou fazer um resumo. Deus tirou gente do Egito, mas mesmo assim, alguns deles foram condenados depois. Não quer dizer que a gente passou por algo, já está a salvação garantida. A gente precisa continuar perseverando, amém? Você entende? Aí talvez você pergunte, pastor, mas isso não é a nossa obra? E não, isso é a cooperação. É o do grego sunergos, da onde veio sinergia. Eu preciso cooperar com o que Deus está fazendo na minha vida. A Bíblia me chama de cooperador. Eu opero com Ele a salvação. Amém. Ele está operando em mim? Amém. Tem um poder operando em mim? Amém. O que eu faço então? Eu fujo do pecado. Eu oro para que eu não caia em tentação. Eu evito a concupiscência. Naquilo que eu sou fraco eu tenho que passar longe, porque precisa ser estruturado. E oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas, está me construindo, amém? Amém, glória a Deus. Aí ele continua, mas depois destruiu os que não tinham fé,
E vocês conhecem o relato dos anjos, que não se mantiveram fiéis à sua posição e agiram para praticar o mal. Vocês conhecem a história dos anjos? Agora eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas até o grande dia do juízo. Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas semelhantes, são outro exemplo. Queimando continuamente sem se consumir, elas são uma advertência permanente. Verso 8, este é exatamente o perfil desses infiltrados: sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores, ridicularização do que é sagrado. Verso 9, ao contrário deles, o arcanjo Miguel, que foi à lona com o diabo por causa do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir maldições no mesmo nível do diabo. Ele simplesmente disse, Deus tratará de você, mas essas pessoas desprezaram qualquer coisa que não entendem. E por fazerem o que querem, agindo por instinto animal, serão responsáveis pela própria destruição. Coitados, eles seguem o caminho de Caim, eles se afundam no erro de Balaão, por cobiça serão destruídos como na rebelião de Coré. Então ele fala algumas coisas aqui de difícil interpretação. Quando ele fala do arcanjo Miguel disputando com o corpo de Moisés, alguns textos não contêm isso. Você não vai ver uma outra referência sobre isso. Mas como a gente percebeu que Judas fez uma referência, então em algum momento teve algum tipo de disputa. Mas eu queria só que você entendesse. O arcanjo Miguel, ele só contendeu com o diabo para que o corpo de Moisés não fosse idolatrado, para que não houvesse uma descoberta de onde Moisés foi enterrado e não houvesse peregrinações e as pessoas não adorassem a Moisés. Você está entendendo? Então ali, só para fazer um resumo rápido, o arcanjo Miguel fazendo a vontade de Deus, não queria que fosse idolatrado o corpo. Aí ele fala de Balaão. Você lembra da história de Balaão e Balaque? Quem lembra? Do burro, o irmão José lembra, glória a Deus. Ele é convidado, por Balaque para amaldiçoar, o povo de Israel. E Deus fala com ele, não amaldiçoa não. E por 3 vezes Balaque fica insistindo para ele amaldiçoar, Mas no coração dele, uma das vezes ele se entrega para quê? Porque ele sabe que ele vai receber uma grana para amaldiçoar Israel. Depois você vai ver na história que Balaão morre, A burra, a jumenta chega a falar com ele. Por que eu falei jumenta? Pode ser jumento também, Um jumento, Mas chegou a falar com ele. Deus quis, e Deus, Ele sempre tenta se revelar de alguma maneira para você, porque Ele quer te salvar. Amém? Mas a gente precisa perceber e fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém? Aí ele vai falar de outras coisas aqui. Ele vai falar dos anjos. Ele vai falar da rebelião de Caim, não é isso? Caim foi o quê? O primeiro assassino, Invejoso, matou quem? O irmão. A inveja, não pode entrar inveja no seu coração, nunca pode entrar inveja no seu coração. Nenhum resquício, pastor, nenhum resquício de inveja. Amém? Aí você vai ver que ele fala de Coré. Você lembra de Coré, Datã e Abirão? Lembram? Quem lembra? Coré, Datã e Abirão. Eles oferecem fogo estranho. A Bíblia fala que a terra abre e os consome. Meu Deus do céu. Rebeldes, Aparência, mas não eram de Deus. Então ele fala de muitas coisas aqui. O verso 12 ele diz, quando vocês cultuam e comem juntos, eles, ele fala desses que tentam se infiltrar, eles são tumores que enfeiam suas festas de comunhão. Eles vão denegrir a imagem de vocês, pois sem escrúpulos se embriagam e roubam tudo o que estiver à vista. Eles são nuvens de fumaça empurradas pelo vento, árvores no outono que não têm folhas nem frutos, duplamente mortas, secas desde a raiz, ondas de mar bravo que não deixam nada na praia, a não ser a espuma da sua vergonha, estrelas perdidas no espaço sideral, a caminho de um buraco negro. Ele fala de pessoas muito longe de Deus. Eu quero que você atente isso no seu coração. Liga um alerta aí. Liga um alerta.
Tem pessoas com aparência de santidade, mas elas não têm nada de Deus. Vou falar de novo, para você falar assim, misericórdia, baixinho, tá bom? Pessoas que têm aparência de santidade, mas de Deus elas não têm nada. Você deveria tomar cuidado com elas. Você não deve nem dar ouvido a essas pessoas. Cuidado com o que você ouve na TV. Eu gosto de uma rádio lá, pastor, que eu ouço umas coisas. Para de ouvir a rádio. Essa rádio não é boa. Aquele programa de TV, por favor, para de ouvir. Põe o gordinho aqui falando de novo. Ouve o gordinho aqui, eu tô cuidando de você. Aí você vai ouvir outras coisas. É impressionante o povo, como é difícil. Estou cuidando da sua vida, viu? Eu estou cuidando para que você não caia, porque eu não quero cair também. Amém? Eu quero subir no arrebatamento. Eu não sei quando vai acontecer, mas se acontecer no culto, essa igreja vai ficar aqui, gente. Se Jesus voltar, o ar-condicionado, nem os diáconos vão conseguir desligar esse ar. Coitado de quem ficar aqui, porque vai ficar consumindo, vão ter que pagar a Enel aí, né? E a gente não vai estar mais aqui. Mas não vão poder chamar o pastor de caloteiro, porque a gente não vai estar mais aqui, não é verdade? Agora, se você ficar, você vai ter que pagar a conta, viu? Eu quero subir no arrebatamento. Igreja acredita no arrebatamento. Nós acreditamos. Ele falou no caminho, o amor está chegando, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Vamos nos consertar, irmãos. Vamos nos consertar. Não é um auto-melhoramento, mas é pegar a palavra, praticá-la na nossa vida, porque Deus quer que essa santificação, o Espírito Santo quer fazer essa santificação em nossas vidas. Está comigo? No verso 14 ele fala, Enoque, o sétimo de Adão, profetizou a respeito deles. Olhem, o Senhor vem com milhares dos santos anjos para julgar a todos, sentenciando cada um por ato de sacrilégio e palavra arrogante, que decorre da sua religião corrompida. Eles são resmungões, murmuradores, incontroláveis, gostam de contar vantagens, meu Deus, cheios de bajulação e interesse. Só fazendo uma observação sobre Enoque, não é? Enoque não tem, o livro de Enoque ao qual ele faz referência, não tem uma consideração canônica, não é inspirado, não está dentro do cânon bíblico. Judas faz citação desse livro porque era costume do povo de Israel considerar o livro de Enoque como um dos inspirados. Você vai ver que a gente, nos nossos 66 livros, a gente não tem livro de Enoque, tá certo? Ele faz referência à pessoa de Enoque aqui. Eu quero só fazer um adendo, isso aí é para os estudiosos. Quem estudar mais sobre isso vai perceber que tem muitas coisas que são históricas e verdadeiras, mas elas não estão contidas nos livros da Bíblia. Você está entendendo? Não quer dizer que necessariamente não aconteceram, mas ele faz uma menção de uma profecia de Enoque. Você não precisa ficar escandalizado se você não encontrar esse texto na Bíblia. Aí ele fala sobre essas pessoas. Eles são resmungões. Não é você, tá bom? Diga, não é comigo. Ih, tem gente que ficou quieta. É com você? Ixi, né? Will, você ficou quieto, Will? Não? Você falou? Falou? Então tá bom. Não é com você. Resmungão. Meu Deus. Murmurador. Murmurador é ficar falando baixinho, reclamando baixinho. Nossa, não está certo isso. Você viu o pessoal do louvor? Nossa, azul e branco, nada a ver. Eles ficaram assim, né? Não, eu estou falando que eu gostei. Eu estou falando que alguns podem, né? De manhã eles pareciam que tinham vindo do hospital, assim, porque eles estavam com um bege e um branco. Parece que eles eram atendentes, né, de hospital, essas coisas. Maldade, né, falar isso, né? Não é? Enquanto que eles... Nossa, você viu o pastor falando, não tem nada a ver. Você viu o pastor fazendo aquela brincadeira? Nossa, não tem nada. Aí a gente começa a murmurar, falar baixinho, reclamar. Veja, a murmuração não tem a ver com o outro, mas tem a ver com você, porque é um espírito de murmuração. Cuidado, resmungão, murmurador, e ele fala murmuradores e incontroláveis, pessoas que não têm mais controle de si mesmas. Elas não têm controle. Deu no coração, ela faz. Deu a vontade na carne, ela vai e faz. Não é esse o plano que Deus tem para nós. Amém? Ainda que você seja tentado, se você foi tentado, eu falei isso pela manhã. Se você foi tentado muitas vezes com bebida, não é? Com álcool,
e Deus começou a fazer uma obra de libertação em você, nas primeiras vezes você vai ter que passar longe. Porque a Bíblia fala que nós somos muitas vezes atraídos pela concupiscência. O que é a concupiscência? É aquele desejo desenfreado pelas coisas erradas. Mas depois de um tempo, se você começa a orar em línguas e saber que Deus está trabalhando na sua vida, o que vai acontecer? Você vai se fortalecer ao ponto de, quando você vê uma bebida alcoólica, isso nunca mais vai fazer parte da minha vida. Diga amém. Pela fé, diga amém. Amém? Da mesma forma, todos os outros tipos de bebidas. Ele falam, gostam de contar vantagens, cheio de bajulação e interesse. Agora, ele começa a mudar o tom no verso 17. Ele diz assim: mas, lembrem-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isto iria acontecer. Nos últimos dias, haverá pessoas que não nos levarão nada a sério. Tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender os próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos, são egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Eu quero te alertar, como o fiz algumas vezes, nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas mudam a sua missão e dizem, a gente precisa se tornar confortável para as pessoas. E você vai ouvir algumas frases, como a gente já tem ouvido aí, né? Alguns líderes proeminentes, de igrejas inclusive muito, muito grandes, eles dizem assim, nós precisamos reescrever a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está ficando desconfortável para muita gente. Porque a Bíblia nos chama a santidade. A Bíblia nos confronta naquilo que nós estamos errados. E algumas mensagens que vêm do púlpito, elas não são palatáveis. Nem com água desce direito, fica entalado. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria, onde você estiver, procure uma palavra que te confronte. Procure uma palavra que te leve verdadeiramente a sair do lugar comum e caminhar para a santidade. Então, não procure um lugar confortável. Não procure um lugar onde as pessoas falem o que você quer ouvir. Aleluia, aleluia. Quando uma palavra vier e começar a mexer com as suas estruturas, pense assim, Deus está falando comigo, Deus está mexendo comigo. Esse homem, não me conhece, mas parece um profeta, está falando algumas coisas aqui, é para mexer com a minha estrutura. Sabe o que é isso? É Deus te amando. É Deus querendo fazer alguma coisa com você. Deus, Ele está falando assim, eu não te esqueci, eu estou te levando. Todos esses anos passaram, meu filho, você não morreu, você continua rebelde, mas eu estou querendo fazer alguma coisa na tua vida. Olha só, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Glória a Deus. Eu disse uma frase pela manhã, e essa frase é minha, está em 1 Paulo 1:1. Se você se converter, em 6 meses Deus transforma toda a sua vida. Em 6 meses Deus arruma toda a sua vida. Arruma a vida financeira, saúde, sentimental, tudo. Sabe por quê? Deus tem pressa. Deus não tem pressa, Deus não é apressado, mas Ele sabe que a gente tem o quê? Data de validade. Como eu disse, alguns estão em contagem regressiva. Outros não, outros estão tranquilos. Mas a gente precisa saber que a gente tem um tempo para realizar o que Deus quer. E eu tenho pressa para perceber o que Deus quer para a minha vida, amém? Quem já está, pelo menos na boa vontade de Deus aqui, dá um glória a Deus. Quem já percebeu que já entrou na agradável vontade de Deus? Menos gente. Eu quero que todos nós entremos na perfeita vontade de Deus. É uma fase última do seu ministério, é uma fase onde você vai estar realizando exatamente aquilo que Deus quer que você realize, amém? Então, meus irmãos, Jesus avisou que nos últimos dias haverão lobos vorazes. Ele faz essa referência, que as pessoas não levam mais a sério a igreja, então eles vão fazer igrejas que sejam agradáveis, tá certo? E é interessante que a gente se torna muito agradável para as pessoas nesse século quando a gente é politicamente correto, não é assim? O que é o politicamente correto? É você falar tudo o que a plataforma deixa, é falar tudo o que todo mundo quer ouvir,
não é? Aí eles ficam com um monte de mimimi, né, Marquinhos? Um monte de mimimi, porque a própria versão mensagem usa o termo denegrir, e não tem nada a ver com a raça negra. Não é a raça negra do samba lá, não é não. Eu estou falando da raça negra, do povo negro. Aí fala, não, isso aí é manchar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é mimimi. Denegrir significa, não é tornar negra, é manchar, é trazer uma poluição no entendimento, é trazer uma poluição no sentido daquilo que era cristalino, é manchar o sentido real. Não tem nada a ver com pessoas. E é isso que o politicamente correto fica nos obrigando a fazer. E isso, infelizmente, entra onde? Na igreja. A igreja é lugar de profecia. A igreja é lugar do profeta falar. É lugar onde Deus nos confronte, porque Ele nos ama. Porque a Bíblia diz assim, que se eu tiver sem correção, eu sou bastardo. Agora, se Ele estiver me corrigindo, eu sou filho. Porque a Bíblia diz assim, que Ele corrige a quem ama. E Ele instrui a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Agora, se a correção e a instrução parou na sua vida, repense. Veja se você ainda está na palavra. Então vamos lá, meus irmãos, nós precisamos nos precaver de tudo isso. Ele fala no finalzinho aí, são esses os que dividem igrejas, interessante, pensando apenas em si mesmos, e eles são egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. A Sandra Corrari uma vez pregou aqui um tema que eu sugeri para ela, e ela falou das marcas de uma igreja saudável, de uma igreja espiritual. Ela falou muito de uma forma muito clara. E uma das marcas da igreja espiritual é que ela anda no Espírito. E ela tem o quê? Os sinais do Espírito. Amém? Então, o Espírito Santo, só para você entender, ele está aqui a confirmar tudo o que está sendo pregado. E eu quero que você entenda e se mova nisso. Eu não preciso me mover e ser inspirado para orar por você, colocar a mão na sua cabeça. Eu não preciso fazer nada por você, mas se você entender essa unção, tudo aquilo que está sendo pregado, o Espírito Santo já pode fazer acontecer na sua vida. Amém? O que está sendo pregado sobre isso, sobre santificação, sobre edificação, o Espírito Santo já está fazendo na sua vida. Irmãos, a Bíblia fala que essa unção é verdadeira, ela não é mentirosa. Essa unção, ela que vai nos levar todos os dias. Ela precisa nesse momento da palavra já começar a transformar a sua vida. Amém? Aí você vê, ele vem até aqui o verso 20. A Bíblia não tinha versículos, mas ele chega aqui no verso 20 e ele vai falar. Ele apresenta todo um quadro de caos. Todo um quadro de caos que a gente está vivendo. A Bíblia é muito contemporânea, não é? Foi escrita há tanto tempo, alguns livros há muitos anos, há centenas de anos, mas ela é tão contemporânea, é tão verdadeira. Então ele diz assim, verso 20. Mas vós, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ele diz assim, caros amigos, enquanto tudo acontece, o que vocês têm que fazer? Um conselho maravilhoso, edifica a sua fé. E ele fala, como que eu edifico a minha fé? Minha santíssima fé? Eu continuo orando no Espírito. É orar em línguas, é mergulhar, orar em línguas. Eu falei pela manhã aqui, a gente num culto público, a gente precisa andar na ordem que o apóstolo Paulo escreveu, que se houver línguas, que haja 2 ou 3 que façam ordenadamente, um após o outro, e precisa num culto público haver interpretação. Se não houver interpretação, que se calem. Mas as línguas, por isso que Paulo fala que o dom de profetizar ele é superior, porque se alguém orar em línguas, alguém precisa traduzir, interpretar, melhor dizendo, alguém precisa se levantar no dom para edificar a igreja. Quem está entendendo?
Por isso que ele diz que o dom de profetizar para a igreja é muito melhor, ele é superior. Agora você na sua casa pode e deve mergulhar em oração em línguas. Se você ora fechado no seu quarto por 1 hora, 1 hora e meia, que seja 2 horas, você vai orar por todos os assuntos, todos. Se você orar em português, você vai orar por todos. Você vai orar por todos, aí vai chegar uma hora que vai acabar o assunto, aí você vai começar a repetir, o Espírito Santo fala, já orou por isso. Aí vai falar, Deus não é surdo, Ele já notou. Avança, né? Aí você começa a orar por algo, mas espera aí, no limiar das orações em português, eu posso entrar nas orações em línguas, porque quando eu começo a entrar na oração em línguas, aí é uma fonte inesgotável. Jesus, a respeito disso, ele diz assim, quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê? Se você crê, ele diz, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É rio de oração, é onde você começa a mergulhar. E você percebe que é 1, 2, 3, 4, 6 horas. Ou muito mais, ou 12 horas. Nós ficamos mergulhados aqui numa imersão de 12 horas, sem nenhum problema. Mas você sabe que Deus está querendo nos levar para imersões de oração? Imersões de oração. Aí eu vou entrar num nível que aí eu vou poder até ensinar outros. Pode continuar. Por que eu sou assim, amor? Não sabe? Ela falou, não sei. Ai, meu Deus. Pastor, por que você falou isso? Sei lá eu. Mas vós. Mas vós. A igreja é mimada, irmãos. A igreja de hoje é muito mimada. A gente precisa de tudo. Entendam isso. Nós não estamos desprezando os mestres, mas a gente tem um mestre dentro da gente. Meu Deus do céu. A gente não aprende com o mestre Espírito Santo. Se a gente falasse, Espírito Santo, eu quero aprender de você agora, me ensina. O pastor é da hora, ele me ensinou umas coisas, foi bom demais, mas eu quero agora umas coisas mais profundas que o pastor ensina. Aí você fala assim, aí você começa a mergulhar. Sabe por quê? Deus está te mostrando, sabe o quê? Que Ele é o teu guia. O pastor, apesar de ser um guia, eu não morri por você, quem morreu por você foi Jesus. Quem concedeu o Espírito Santo a você foi Ele. Aprenda com Ele. Seja um autodidata da fé. Aleluia. Eu não quero que você entre num orgulho. Não quero que você entre num orgulho e fale assim, não preciso mais de ninguém. Mas para de ser dependente das pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Ó, tem lógica. Para quem é novo na fé, tem lógica. Ser ensinado nos primeiros passos. Mas depois que aprendeu, aí você continua. Um bebezinho, ele precisa de alguém colocando a papinha. O leite da teta da mãe. Bebe leite, maravilha. O único leite que presta é do seio da mãe. Leite de vaca não presta, só para você saber. Tá? Nem em pó, pastor? Não dê leite que não presta. Aí depois você vai dar uma papinha da fruta, não é isso? Aí você faz os legumezinhos, não é isso? Aí a criança começa a crescer. Daqui a pouco ela começa a ficar forte, inteligente. Aí você alfabetiza a criança, beleza. Aí daqui a pouco ela está tão esperta que ela mexe nos smartphones, nos tablets da vida, e daqui a pouquinho ela sabe mais do que você, não é? Daqui a pouquinho o que acontece? Ela começa a aprender uma outra língua. Daqui a pouquinho ela está se formando em alguma coisa. Significa que depois de um tempo ela vai ficar totalmente autônoma. Ela vai continuar. Não faz sentido um menino de 40 anos falando assim, mãe, o que eu faço da vida agora? Apesar que tem, né? Tem menino de 40 anos que mora ainda na casa da mãe, né? Mãe, pai, eu não sei, eu não tenho uma direção para a minha vida. Aí às vezes eu falo, se eu vejo uma pessoa dessa, eu dou uma direção rapidinha com a minha mão na orelha, sabe? Aí a pessoa, sabe aquele tapão de a pessoa? Aí a direção vem rapidinho na pessoa. Primeiro que ela vai para o hospital, né? Para cuidar do tímpano que eu arrebentei. Mas depois talvez venha uma direção para a vida dela, não é? Porque não faz sentido, depois de um tempo, a gente depender de pessoas. Espiritualmente a mesma coisa, não faz sentido.
A gente continua congregando em amor ao Senhor, a instrução, recebendo uma direção, recebendo um conselho, tendo comunhão, nos ajudando. Mas as direções já estão em você, meu irmão, minha irmã. Ninguém vai poder culpar um pastor. O pastor que não me falou, a culpa é sua. Ninguém vai poder culpar a pessoa. As pessoas não cuidaram de mim. Para de mimimi. Olhe para a sua vida e fala assim, o culpado sou eu. Eu que sou vagabundo espiritualmente, não li, não leio, não mergulho em oração, as coisas não acontecem. Aí o que eu faço? O que eu sempre fiz. O que Adão me ensinou, a culpar a esposa. Foi ela, a mulher que você me deu, foi ela que me zoou. É assim mesmo? Até quando nós vamos ficar assim, irmãos? Vamos avançar, vamos crescer, deixa Deus estabelecer. A gente tem aquelas máximas bobagens que a gente falava, né? Deus vai fazer quando Ele quiser, quando Deus quiser faz. Para com isso. Eu até entendo que Deus tem o tempo de fazer as coisas, até entendo. Tem coisas que são muito específicas, eu até entendo, é verdade. Mas tem coisas que é você que não deixa Deus fazer. Você não prepara um terreno, Ele não pode fazer nada. O profeta falou aqui, tem coisas que já deveriam estar acontecendo na vida de muita gente. Tem coisas que era para dar um start há 20 anos atrás. E a gente está sempre assim, Deus, o que vai ser, o que o Senhor vai falar? Está tudo aqui, tudo aqui. Por isso que Ele fala, edifique a sua fé santíssima. O profeta disse aqui, edificar não é somente colocar tijolo após tijolo. Ai, que vontade de derrubar isso aqui. Eu preciso derrubar alguma coisa. Não. Edificar é destruir primeiro, é derrubar primeiro. Por quê? Porque a gente tem uma construção errada. Quem está entendendo? A gente tem uma construção errada. Então, para edificar certo, precisa construir nas bases certas. Precisa derrubar. Então a gente derruba conceitos, a gente derruba conselhos, a gente derruba as nossas religiosidades, aquilo que a gente aprendeu. Não, mas a minha igreja me ensinou tanto. Pois é, te enganaram. Lamento, bem-vindo ao clube. Me enganaram também. Mas graças a Deus a verdade chegou, a luz chegou. Mas a gente começa a deixar o quê? As coisas velhas, a gente destrói conceitos, a gente prepara de novo e começa a edificar. Então, a oração em línguas vai fazer isso por mim e por você. Ela tem esse caráter, ela vai derribar aquilo que estava com uma construção podre e começar uma construção verdadeira, amém? Aí ele fala, orando no Espírito, porque a oração em línguas, Paulo diz, orarei com entendimento. Ele está falando em português, na nossa língua, sim, ore com entendimento, mas também orar em línguas, orar no Espírito, amém? E você sabe que oração em línguas é rios, flui muito mais. Então ele fala, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí ele fala, eu não sei se você percebe, mas isso é como uma consequência, isso faz nos permanecer. Põe ali de novo no texto, meninos, 20, 21. Aí ele fala, permanecendo no centro do amor de Deus. Aí ele fala, mantendo os braços abertos, fala de uma perseverança, não é? De você não baixar os seus braços, mas continuar crendo. Aquilo que você está crendo vai ter um resultado, amém? Não só nas coisas que você precisa para agora, mas para o dia da redenção, amém? E ele fala para aguardar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele continua, essa é a vida de verdade, que permanece para sempre, aleluia. Verso 22, tenham paciência com os que vacilam na fé. Olha que coisa linda, vamos levar os irmãos que ainda são vacilantes, não criticá-los, né? Mas falar assim, ei rapaz, você cresceu defeituosinho nisso aqui, hein? Né? Você me permite te derrubar? Aí dá não faz isso não, irmão. Ia dar derrubar a construção do irmão, não pode, né? Mas fala assim, eu preciso construir novos conceitos na sua vida, me permite? Então a gente ajuda o vacilante na fé, aquele que tem ideias erradas. Fala assim, isso não é bíblico. As pessoas vêm falar sobre sacrificar para ser abençoado, né? Você fala, não meu filho, isso não é bíblico. Não, mas a TV fala aqueles programas. Pois é, estão tudo equivocados.
Não, mas eu sou empresário, eu preciso sacrificar. Tudo mentira, estão te enganando. Estão te enganando em rede nacional. É mentira, mentira do diabo. Porque a graça faz com que a gente tenha as coisas de Deus de graça. Tenham paciência com os vacilantes na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Vamos falar, ei, é caminho de perdição. Não, sai daí, rapaz. O que você está indo para essas reuniões estranhas? Essas reuniões não é de Deus não, rapaz. Oh, meu Deus. Essas reuniões que tem oh, meu Deus. Pausa de novo? Não? Segue sem falar, mas eu preciso falar. Eu vou falar rapidamente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas reuniões que tem o piso xadrez no chão, não é para cristão. Piso xadrez no chão não é para cristão. Não, mas eles fazem coisas boas e é a fé e ajudam o necessitado. Não! No último grau lá é Satã. Não seja enganado, seja inteligente, pelo amor de Deus. Tem crente caindo ainda nessa. Século 21 tem crente caindo. Porque acha, bonzinho, está tudo bem. Fazem o bem, sem olhar a quem. Vai, é caminho de morte. Eita. Vamos tomar strike? Tô nem aí. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Gostaram disso aí? Todo mundo ficou quieto, né? Tenham pena dos pecadores, mas não pega leve com o pecado. A gente não pode mais falar do jeito que é a família tradicional. A família tradicional é homem e mulher. Não pode mais falar, não pode. Não, é errado, vão te prender, é strike. Eu não vou pegar leve com o pecado. Fornicação, pecado. Ele falou um monte de coisa que está errado. Eu não vou pegar nunca leve com o pecado. Eu não quero pegar leve com o pecado na minha vida. Homens, a gente precisa orar para não cair em tentação. Diga amém. Homens precisam orar. A Bíblia falou, orar para que não entreis em tentação, ou não caís em tentação. Meu Deus, não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até os céus. Que linda a maneira que ele coloca. E agora eu quero, isso aqui ele traz o final, né? Está acabando. Verso 24 e 25, ele diz assim, e aquele que é poderoso para protegê-los com sua presença gloriosa, ao nosso único Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio, antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos, e todos dizem amém. Ele está falando que apesar de todas essas coisas, eu coopero com Ele, oro em línguas, mergulho, edificando a minha fé, e você considerar aquele que é poderoso, Deus, Ele é poderoso para te guardar de tropeçar. Põe no texto tradicional, Kaique, por gentileza, põe na RA, só para você ver, o verso 24 e 25 na RA, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Glória a Deus. Ele está dizendo que Deus tem o poder de não te deixar cair. Conclusão. Só vive em pecado quem decide viver em pecado. A igreja pode entrar num nível e falar assim, eu não quero mais. Eu não vou entregar meu corpo para pecado hoje. Não vou entregar minha boca para o pecado. Não vou falar mal de pessoas. Não vou usar os sentidos, né, do meu corpo para o pecado. Por quê? Eu coopero com Ele. Mas Deus é poderoso para me guardar. Ele vai me guardar para que eu não tropece. Para quê? Para que eu seja apresentado diante da sua glória, imaculado, puro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é uma realidade que a igreja precisa viver.
é uma realidade que foi roubado de tantos anos de mim e de você. Eu falei pela manhã que nós fomos ensinados, a igreja brasileira ela foi ensinada, que nós somos pecadores. E quantas vezes a gente ouviu, não, a gente é salvo, mas a gente é salvo, é pecador salvo. Olha só. E nós fomos ensinados muitas vezes que nós estamos o quê? Estamos sendo mudados, mas a natureza pecaminosa ainda continua na gente. Nada a ver, nada a ver. Se eu tiver esse tipo de entendimento, a minha vida está caminhando para uma desgraça. Porque se não houver uma mudança na minha vida, e quando Cristo entrou na minha vida e na sua, Ele de fato trouxe uma raiz de santidade. Ele arrancou tudo que era ruim, mas uma semente foi colocada dentro de mim e de você. Para quê? Para que nós andássemos agora e crescêssemos em santidade. Amém? Amém? Eu sei que a gente não cresce em justiça, porque nós somos justificados para sempre, de uma vez por todas. A justificação, não é possível crescer em justificação. Quando eu sou declarado justo, eu sou justo para sempre. Então não faz mais nem sentido eu ser chamado de pecador justificado. Que coisa louca. Só faz sentido agora eu ser chamado de justo, de santo, de nação santa, de povo escolhido. Amém? Amém? Você está comigo? Mas para isso eu preciso também cooperar com a palavra e aquilo que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo está colocado à minha frente, eis que tudo se fez novo à minha frente. Amém? Eu estou colocado diante do Senhor. Então não há mais condenação, mas eu preciso me comportar em santidade. Portanto, meus irmãos, concluindo, edifiquem a sua fé, orem no Espírito, santifiquem-se, apresentem-se ao Senhor, santos, puros. Saiba que Deus é poderoso para guardar vocês de tropeçar. E eu lembro daquele texto que diz: não vos sobreveio tentação alguma, senão humana. Nenhuma tentação é sobrenatural, toda tentação é humana. Está ligado a um desejo. O diabo participa disso, em te jogar a tentação? Sim. Mas eu quero dizer, não existe nada que não seja sobre-humano. Pelo contrário, em todas as situações, Deus vai nos prover o que? O escape. Porque Ele quer que você passe na tentação e não caia no pecado. Diga glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês na prática dessa palavra. E nós vamos ser aí hoje com muito entendimento, como nós fizemos pela manhã, né, meu bem? Vem me ajudar, glória a Deus. Eu quero abrir com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. Quero ler também, Caiquinho, na mensagem, pode ser? Glória a Deus. Aleluia, vocês estão felizes? Amém. Diga assim: o Espírito Santo está me edificando através da oração em línguas. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós te damos graças, porque agora nós relembramos o momento da morte, do sacrifício, das dores, mas também da ressurreição de Jesus Cristo, que deu o seu corpo, dilacerou o seu corpo por mim, por você, e por mim, por nós, e por tua graça. Nós sabemos que esse sangue também foi derramado ao ponto de revelar a tua salvação. Uma cena, Senhor, tão triste, de um corpo dilacerado, de um sangue derramado, mas uma cena tão profética, a tua vontade sendo realizada naquele momento na cruz. Obrigado, nós vamos relembrar agora a morte e a ressurreição de Jesus, o corpo dilacerado e o sangue derramado, que nos trouxeram salvação. Nós estamos aqui diante do Senhor, e nós vamos fazer isso para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Quero que você acompanhe mais uma vez a leitura que o pastor vai fazer, de 1 Coríntios 11, 23, na Bíblia Mensagem. Eu quero que você acompanhe lá. Diz assim: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e porque ela é de importância fundamental.
Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem este cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Aleluia! Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentarem sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem à mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas de modo algum transformem a ceia do Senhor em comilância e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Amém? Essa palavra não é para você, para condenar você, mas é para te trazer a vontade do Senhor. Amém? E os irmãos, eu tinha expressado a vontade, né? O que ia fazer na próxima ceia, mas os irmãos já ouvem a gente tão rapidamente, né? Eu falei pela manhã que eu gostaria que a gente tivesse uma visão do pão que é partido. E eu quero que você não fique chateado se o pãozinho não vai estar cortadinho, bonitinho, como você sempre está acostumado. Ai, pastor, as pessoas vão colocar a mão no meu pão. Pega numa parte lá. Olha que coisa linda. Eu acho que tá bonitinho, não tá? Ai, vocês não vão dar o pão para todo mundo. A pessoa só vai lascar, né? Isso. Eu quero que você lasque o pão e você tenha a visão. É isso que essa ceia deve trazer de visão para a sua vida. O corpo de Cristo foi dilacerado por mim e por você. Ele sofreu, ele foi partilhado para que nós tivéssemos o quê? Tudo que ele tem. João, com a revelação dos céus, ele disse hoje, tal qual ele é, nós somos também neste mundo. Aleluia, aleluia. Tudo que Jesus tem, está em você. Tudo que ele prometeu, o Espírito Santo está revelando a você. Aleluia, aleluia. Como ele é santo, você é santo. Como ele é próspero, você é próspero. Como ele é feliz, você é feliz. A ideia do corpo é justamente essa. Você conhece um pouco de aliança do sangue. Quando você come a carne, a ideia é que Jesus esteja entrando dentro de você. Tudo que ele é, você é também. Aleluia. E quando o sangue que você bebe, ou esse suco de uva que representa o sangue, é o sangue da justificação, é o sangue que te tornou totalmente aceitável diante dele. Amém? Por isso que Paulo ele diz nesse texto, nas versões mais tradicionais, ele fala assim: examine-se o homem e a mulher a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não há condenação sobre você. Amém? O que ele nos exorta a gente a entender que esse momento a gente está celebrando, rememorando, relembrando a morte, o sofrimento e a ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia.
Veja como eu e a Sozinha vamos fazer, você faz também. Olha aqui, glória a Deus. Quer pegar um pedaço maior, pode pegar. Prestigia a cantina. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!